Quando o Senhor nos manda fazer algo, nós não temos que medir o tamanho. Nós só temos que obedecer e ir. E aí o demais, a palavra de Deus diz que Ele vai fazer. E não vai ser diferente nessa noite. E essa noite eu queria tratar de um tema com vocês que a gente ouve muito pouco nas igrejas hoje. É algo que talvez não esteja tão na moda. Mas a palavra de Deus nos dá base para que nós nos preocupemos muito com isso. E essa noite eu queria falar com vocês um pouquinho a respeito de tentação. E eu procurei traduzir de uma forma que eu entenda, que eu possa falar que fica fácil para todos. O que é tentação? Tentação é uma permissão que Deus dá para o diabo perturbar a vida dos seus filhos. Essa é uma tradução bem direta do que é tentação. Mas como tudo que Deus permite tem algo especial que Deus quer nos ensinar, é algo proveitoso para nós. Tentação, ele tem uma serventia. Ela serve para alguma coisa. E tentação serve para muitas coisas, irmãos. Se nós olharmos com um lado positivo, nós vamos ver que tentação é uma oportunidade que Deus nos dá para que nós cresçamos, nos fortaleçamos e até mesmo para nós nos conhecer. E eu queria trabalhar em cima disso essa noite. Queria pensar com vocês um pouco a respeito de tentação. E eu queria convidar vocês para abrir o texto de Mateus, capítulo 4, que vai falar muito a respeito disso. E nós vamos ver alguns versículos bem diretos também. Mas uma coisa que eu tenho observado, irmãos, e algo que durante também esses dias que eu estava estudando a respeito dessa palavra, desse tema, que eu aprendi bastante, é que pode ter bênçãos e muitas vitórias depois de uma tentação. Por que eu digo que pode? Porque muitos caem durante o tempo da tentação. Mas aquele que se mantém de pé, lá no final, tem uma bênção sem medida para ele. E nós vamos ver alguns exemplos nessa noite. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se dele e disse: Se tu és verdadeiramente o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, mas de toda palavra que procede... Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se tu és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, e eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, prostrou-se, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as glórias dele.
Ele disse: tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Irmãos, uma das coisas que esse texto ele nos mostra, que o próprio Salvador foi levado para ser tentado. Em algumas versões diz assim: foi levado. Em outras, foi guiado pelo Espírito. Em outras, foi dirigido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós não vemos apenas no caso de Jesus. Como Jó, por exemplo, com Jó, por exemplo, não foi diferente. Ele foi posto diante do diabo pela autorização de Deus. Deus permitiu. Comecei dizendo para vocês aí que tentação é uma permissão que Deus dá para que o diabo haja nas nossas vidas. E nós vemos no texto de Jó também essa situação. Naquele texto belíssimo, Deus diz para Jó: olha, você pode tocar em tudo que ele tem. Quando o diabo aparece na presença de Deus, né? E Deus diz para ele aquela frase tão linda: viste meu servo fiel e justo, Jó? O diabo diz também, né? Poderoso, bonito, saradão, tem de tudo como ele é fácil. Agora vamos tirar tudo o que ele tem para ver se ele não blasfema. E Deus permitiu que ele tirasse. E disse para ele assim: ó, você só não pode tocar no corpo dele. Porém, o diabo ainda foi mais distante. Disse: não, mas espera aí. Pele por pele. Se tocar na pele dele, ele vai blasfemar contra ti. E Deus permite que o diabo toque até mesmo no corpo de Jó. Mas em nenhum momento Jó blasfemou contra o Senhor. A Bíblia nos mostra, irmãos, que essa realidade, né, isso, eu quero dizer para vocês que isso é uma realidade que nós não podemos questionar. Independente de eu acreditar ou não, de eu querer ou não, tentação existe. E Deus permite para que nós possamos, em determinados pontos, crescer. Porque muitas vezes, às vezes a gente faz aquela pergunta: mas espera aí, Deus precisa dessa prova? Deus não. Eu e você precisamos. Pessoas que são tentadas pelo diabo precisam dessa prova. Ele precisa se conhecer melhor. Porque Deus já o conhece. Deus sabe todas as coisas a respeito dele. Hoje eu gostaria de falar com vocês, né? Como eu disse para vocês, tentação é algo que acontece nas nossas vidas. Mas tem, né? Se pensarmos na tentação, se passamos por tentação, é porque Deus está autorizando. Porém, não é nada sem objetivo. Quando alguém é tentado pelo diabo, existe um objetivo de Deus. Deus quer fazer alguma coisa através daquilo. Quando nós olhamos, por exemplo, eu quero ler alguns textos com vocês, eu gostaria de listar, né, alguns objetivos que Deus tem quando nós passamos por determinadas tentações nas nossas vidas. E nós precisamos estar preparados. Tentações vai acontecer no nosso dia a dia. Uns mais, outros menos, mas sempre vai ter. E nós vamos ver isso durante esse texto que nós vamos ler, esses versículos que nós vamos ver. Por exemplo, Marcos 14, 37 a 38, 14, 37 e 38, se vocês quiserem abrir, pode abrir. Se não quiserem, pode apenas me acompanhar, eu vou ler os versículos todos juntos. Marcos 14, 37, quando Jesus sobe para orar, lembra? Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O que
que nós conseguimos ver que é algo que nós precisamos aprender com essa tentação? É porque muitas vezes, irmãos, nós precisamos entender que o nosso espírito pode estar forte, mas a nossa carne por si só é fraca. Nossa carne é fraca. As nossas fraquezas, nós precisamos tomar cuidado com a fraqueza da nossa carne. Nós precisamos tomar cuidado, né? Nós precisamos tomar cuidado com partes de nós que possa estar vulnerável para um ataque do diabo. Porque quando o diabo vem sobre a vida do crente, ele é um exímio observador. Ele conhece as fraquezas. E quando ele vem e ataca exatamente naquelas fraquezas. Ele não vai pegar naquilo que você é forte. Em Jesus, teve algo diferente, porque ele tentou atacar Jesus pela palavra. Mas o próprio Jesus é a palavra. Ele não conseguiu pegar Jesus pela palavra. Mas o diabo, ele vai sempre tentar, de alguma forma. Em 1 Coríntios 10, versículo 11, também, está escrito assim, ó, essas coisas vos sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins desses séculos têm chegado. Aquele, pois, que se acha, que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Não vos veio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos provará livramento, de sorte que podeis suportar. Esse texto também nos traz uma grande advertência. E qual é a advertência que esse texto nos traz? Onde é que nós precisamos ter cuidado? Nós precisamos ter cuidado com o nosso ego. Irmãos, a gente, quando nós alcançamos algo diferente nas nossas vidas, seja financeiro, seja um cargo, uma nova função no trabalho, isso tende a mexer muito com a gente. Muitas vezes, nos afastar e até mesmo fazer com que a gente se sinta alguém ou algo importante. Mas todas as vezes que nós nos sentimos assim, a Bíblia diz que nós estamos bem perto da queda. Porque nós só achamos que nós estamos de pé. E nós podemos olhar para isso e ver tantas situações, tantas pessoas têm caído na igreja, quantas pessoas têm caído no seu trabalho, quantas pessoas têm caído lá na escola, na faculdade e em tantos outros lugares. E por quê? Porque se acha um super-homem ou uma super-mulher. Eu posso, eu resisto, eu consigo, nada vai acontecer. Quando pensa que não, o diabo já o enredou e já o pegou. A Bíblia nos diz que nós precisamos tomar cuidado com o nosso ego. Porque uma pessoa egocêntrica, ele está bem próximo da sua queda. O ego é um perigo que nós precisamos cuidar. Mas também Gálatas 4:12 também fala também a respeito disso. Olha só o que diz aqui, ó. Sede qual eu sou, pois também eu, como vós, irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne foi uma tentação, contudo, não me revelastes desprezo e nem desgostos. Antes, me recebeste como anjo e como o próprio Cristo Jesus. Qual a advertência que esse texto nos traz? Qual é o perigo? Novamente, irmãos, fala sobre ego. Apóstolo Paulo, ele diz que ele não é uma pessoa mais especial que ninguém. Ele diz, olha, eu sou igualzinho a vocês. Eu passei por tantas dificuldades igual a vocês. Às vezes nós temos esse perigo. O ego pode ser algo muito forte, que pode nos trazer algo ruim, consequências ruins da nossa vida. E nós precisamos tomar cuidado.
Nós precisamos tomar cuidado, nós precisamos estar sempre firmes, atentos para não cair nas ciladas do diabo. O diabo, ele vive jogando rede, jogando alguma coisa para que possa nos pegar. Mas nós precisamos estar preparados. O crente tem que estar preparado dia a dia. O crente precisa estar posicionado para que não caia. E não é só o crente não, irmãos. Eu diria para você que todo ser humano tem tendência a fraquezas. E nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos estar prontos. Porque uma coisa que nós vemos na palavra de Deus é que o diabo é um inimigo nosso. Ele está ao nosso derredor. Ele está sempre próximo de nós. E a Bíblia diz que ele ruge que nem um leão. Ele fica doidinho, esperando uma oportunidade para nos pegar e nos tragar. Mas a Bíblia tem uma promessa maravilhosa para nós. Ele diz que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor e nos protege. Mas nós precisamos zelar, ter cuidado. Cada dia, estarmos prontos, preparados, atentos. 1 Timóteo também, eu queria, quem quiser abrir, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7. Olha só, irmãos, o que diz aqui, 1 Timóteo 6, versículo 7. Porque nada temos trazido para esse mundo, nem alguma coisa podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas, perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Nós vivemos hoje num mundo que nós somos estimulados a ter. Nós vivemos num mundo onde é que nós somos estimulados a ter. A televisão, tudo que você vê a respeito de marketing é estimulando você a ter alguma coisa. Olha, saiu um carro novo. Você vai permanecer com o seu carrinho? Você precisa trocar seu carro, porque esse aqui é o carro da moda. Isso em todas as coisas. Em todas as coisas é feito desse jeito. Mas a Bíblia nos ensina, irmãos, que nós precisamos tomar cuidado, porque a única coisa que eu vou levar dessa vida é só eu mesmo, nem essa roupa aqui vai. É só o que eu juntei nessa vida. E juntei não financeiramente, porque o que eu juntei vai ficar aqui. Os antigos falavam um ditado que dizia assim, né? Mortalha de defunto não tem gibeira. Mortalha é a roupa que se colocava nos defuntos. E ela não tinha bolso. E por que não tinha bolso? Porque não precisava levar nada. Ninguém vai precisar levar nada desse mundo. Não desse jeito. Nós precisamos levar são as coisas que Deus colocou para nós. São as boas obras que Deus colocou na tua vida. A obra de Deus, né? A tua família, aquilo que você fez, aquilo que você plantou de bem, bom aqui nesse lugar. É isso que vai contar. Aquilo que eu fiz em relação ao meu ministério, aquilo que Deus colocou na minha mão. O que eu fiz com os dons que Deus me deu, tudo isso conta. Mas as demais coisas vão ficar aí. Tudo. E eu vou ter que tomar cuidado ainda com a minha descendência para que eles, depois que eu morrer, eles não briguem tanto, né, que cabe até com a amizade deles. Irmãos, hoje nós vivemos num mundo que o consumismo é tudo. Todo mundo quer ser bonito, todo mundo quer se vestir bem, todo mundo quer andar bem, todo mundo quer andar nos melhores lugares e ninguém se preocupa com as coisas de Deus. Estamos passando dia após dia, sempre deixando as coisas de Deus para o amanhã, né? E aí, vamos fazer um trabalho hoje? Não, hoje não vai dar porque eu tenho tal coisa para fazer. E também não vai dar, eu vou ter que... Nós estamos sempre colocando as coisas de Deus em primeiro plano, em segundo plano. Nós temos visto isso, não é aqui no Brasil,
Em todos os lugares. Em todos os lugares. Igrejas e igrejas esvaziando, templos e templos fechando, e crentes ficando ricos. Crentes e crentes deixando a obra de Deus e levando uma vida que só vai ficar aqui, que vai durar muito pouco tempo. Talvez dure 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos talvez. Mas vai acabar. E quando acabar? Então nós precisamos estar prontos. É uma área que o diabo está atuando muito, porque as pessoas estão vulneráveis. Ele olha e ele vê que a nossa ambição cresce dia a dia. Ele olha e vê que o nosso desejo em ter as coisas cresce dia a dia. Lembra o que ele fez com Jesus? Ele levou Jesus lá e mostrou todos os reinos para ele. E disse, olha, se você se prostrar diante de mim, o que eu faço? Eu te dou. Nós estamos falando que ele fez isso com o Filho de Deus, sabendo que todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Mesmo assim ele fez. E o diabo, irmãos, ele faz a mesma coisa com todo mundo. Muitas vezes não se apercebem disso. Hebreus 3:7. Olha só. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação, no dia da tentação do deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração. Eles também não conhecem os meus caminhos. Qual é a advertência que ele diz? Nós precisamos tomar cuidado com o endurecimento do nosso coração. Tudo isso que nós já falamos até agora tende a endurecer o coração das pessoas. Tende a nos afastar das coisas de Deus. Mas nós precisamos estar buscando dia a dia as coisas de Deus. Como eu disse para vocês, né, lá no começo, eu disse para vocês que isso são áreas da vida, são áreas que o diabo age nas nossas vidas. Mas tem muita coisa boa, irmãos. Quando nós olhamos, por exemplo, como eu disse para vocês, qual é o propósito da tentação do diabo nas nossas vidas? Será que existe um propósito? Qual é o propósito da tentação nas nossas vidas? Eu diria para vocês que o primeiro propósito da tentação nas nossas vidas é para testar a nossa fé. E de que forma nós podemos ver isso? Porque em todas as vezes que o diabo ele apareceu e ele agiu exatamente dessa forma, testando a fé daquelas pessoas. Por muitas vezes a nossa fé, né, para ter valor, precisa passar por testes, precisa ser aprovada diante de Deus. Como eu disse, não é para que Deus saiba quem você é para que você mesmo se conheça. Um grande exemplo disso, irmãos, nós vamos falar mais à frente novamente, é Jó. Quando Deus fala para o diabo, viste meu servo fiel e justo Jó, Deus conhecia Jó? Sim ou não? Sim. E Jó se conhecia? 42:5, o que Jó diz? Eu só te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó não tinha que provar nada para Deus, porque Deus já conhecia, já sabia quem era Jó na sua essência. Mesma coisa comigo, ou com você, ou com qualquer outro. Deus já nos conhece na nossa essência. Mas nós mesmos não nos conhecemos. Nós mesmos não temos conhecimento de nós mesmos. E muitas vezes, determinadas coisas acontecem nas nossas vidas para que eu e você possa se conhecer melhor. Um objetivo
Outra coisa importante, né? Outro propósito importante que eu vejo é para promover crescimento. Deus, muitas vezes, permite que o diabo nos tente para que nós possamos crescer. Porque nós precisamos crescer diante de Deus. Como eu disse para vocês, por exemplo, lá, Deus conhecia Jó, sabia quem era Jó. Deus o conhecia na sua essência. Mas Jó mesmo em 42:5 diz assim, eu só te conhecia de ouvir falar. Olha só, Jó passou a ter a oportunidade de ter uma experiência com Deus. Porque depois de todas essas provações que Jó passou, Jó teve algo consistente com Deus. Algo que foi permitido para ele, mas que deu um retorno positivo. Outra coisa que nós podemos aprender, irmão, outro propósito, é que muitas vezes isso acontece, como eu disse para vocês, para revelar quem nós verdadeiramente somos. Porque muitas vezes nós não nos conhecemos. Nós não nos conhecemos. Nós precisamos nos conhecer, nós precisamos saber quem nós somos. Até que ponto que eu resisto. Tem um versículo bíblico que diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Certa vez, estava pregando aqui na igreja e uma irmã me disse, e eu naquela noite preguei a respeito disso, e uma irmã ela me deu um abraço aqui e disse assim, irmão Adalto, eu acho que a minha noite é muito longa. Minha noite já está durando 40 anos. Eu disse para ela, minha irmã, a Bíblia diz que Deus conhece a cada um de nós e sabe até quanto nós resistimos. Porque a Bíblia diz que quando Deus vê que você não vai resistir, que Ele tira. Eu disse para ela uma frase essa noite, eu disse para ela assim, e você prova assim, uma pessoa muito forte. Porque uma pessoa que resiste a 40 anos de sofrimento é muito forte. Muita gente não resiste. Muita gente desanima de andar com o Senhor. Quantas e quantas pessoas, irmãos, a gente conhece que por provações, por tentações que aparecem na vida dele, ele desiste. E você sabe por que ele desiste? Porque ele é fruto de um evangelho mentiroso. Ele é fruto de um evangelho que só apresenta benesses. Se você precisar, Deus te dá. Se você bater, Deus abre. Deus é um Deus de servidão. Nós precisamos conhecer um Deus que vai além dessas coisas. Certa vez eu disse para uma pessoa também que veio me perguntar, ele veio falar a respeito disso, e nós começamos até a falar a respeito do assunto, e eu percebi assim que na igreja dele se falava muito a respeito disso, e ele queria discutir. E eu disse para ele, olha, eu não sei que Jesus você serve. Não sei que Jesus que pregam para você. Mas o Jesus que eu sirvo, ele só subiu na cruz para me dar salvação. Nada mais. Nada. Ele não subiu na cruz para me dar mais nada. A única coisa que ele subiu na cruz para me dar foi salvação. As demais coisas ele foi me dando por graça dele. Mas ele não subiu na cruz por causa disso. Então Deus não tem a obrigação de me dar carro, de me dar casa, de me dar. Não, não tem, irmãos. Não tem. Muitas vezes as pessoas é fruto de um evangelho mentiroso. E muitas vezes desanimam de andar com o Senhor. Você sabe por quê? Porque quando vem um momento difícil, ele fala assim, não é esse Deus que pregaram para mim. O Deus que pregaram para mim é um Deus que sempre está pronto para dar. E nem sempre o nosso Deus está pronto para dar. Muitas vezes, você pode não querer ouvir, mas muitas vezes ele te diz não. Você pode chorar, espernear, fazer igual qualquer criança faz. Não muda o coração dele. Ele continua dizendo não. Então, para que as pessoas não desistam
de andar com Jesus, eles precisam entender que o evangelho de Jesus é cruz dia a dia. É cruz dia a dia, irmãos. Ah, mas você quer dizer que eu vou ser tentado? Olha, querido, me desculpa. Vai. Vai. Todos vão. Todos são. E muitos caem. Por isso nós precisamos estar prontos. Cada vez que aparecer uma oportunidade, irmãos, nós precisamos parar 2 minutos, refletir e ver realmente qual é o propósito daquilo. Bênção ou maldição na minha vida? Muitas vezes uma bênção, lá no final não tem bênção. Ela tem algo muito ruim para ser tratado. Esse assunto é um assunto tão sério, irmãos, que o próprio Senhor escreve isso na oração do Pai Nosso. Quando ele escreve, quando ele fala a respeito de como orar, ele diz, olha, não nos deixeis cair em... Essa tem que ser a nossa oração. Não é oração achando que você não pode passar por isso. Mas tem que ser uma oração de que, Senhor, se eu tiver que passar, que o Senhor me ajude a vencer essa tentação. Porque se você conseguir vencer, lá no final eu tenho certeza, tem uma bênção sem medida para você. Vários escritores escrevem livros e falam muitas coisas. Diz que o diabo ele fica observando, porque ele não pode prever o que vai acontecer. Ele não tem esse poder. Mas ele fica observando. E cada vez que ele vê que vai acontecer algo de especial na sua vida, ele vai e dá um golpe. Tenta derrubar. Se ele conseguir, ele conseguiu. Se ele não conseguir, ele continua tentando. Ele não para. Esse assunto é um assunto tão sério, como eu disse para vocês, que Mateus 6,13 diz assim, ó, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal, Senhor. Quem é que pode nos livrar da tentação? Quem? Eu mesmo? É por isso, irmão, que nós precisamos estar atentos. Talvez nós precisamos nos conhecer um pouquinho mais, nós precisamos olhar um pouquinho para dentro de nós. Diz que é muito perigoso a gente se autoavaliar. Porque você tem 2 balanças. Tem 2 extremos da balança. Ou você é bondoso demais com você e diz, não, eu sou joia, eu sou maravilhoso, ou você pode ir para o outro extremo e dizer, eu sou o péssimo dos péssimos. É verdade. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Mas nós precisamos estar prontos. E sabendo que nós temos um Deus que diz que nós podemos passar por esse tipo de coisa. Mas esse mesmo Deus escreveu na sua palavra que nós precisamos estar atentos e pedir a Ele para nos livrar disso. Não nos deixes cair em tentação, Senhor. Nós precisamos orar, nós precisamos clamar ao Senhor. Quais são os ensinamentos da tentação? Será que tem ensinamento para nós? Eu acredito que tem. A tentação ela vem sempre com um propósito de confusão, de confundir quem é você. Até mesmo testar a sua convicção. Quando Jesus foi tentado, lembra das frases que o diabo usou? Se tu verdadeiramente és, ele estava testando Jesus. Ele tentou confundir. Mesma coisa ele vai fazer com o primeiro homem e a primeira mulher, lá no Jardim do Éden. Foi isso que Deus disse? Não foi essas palavras de Satanás? Da serpente? Estava olhando essa semana, não posso afirmar com certeza, mas uma das coisas que veio na minha cabeça foi aquela frase, exatamente igual essa, foi proferida pelo ladrão da cruz. Lembra?
Se tu és verdadeiramente o Filho de Deus, desce. Daí, salva-te a ti mesmo e a nós também. Eu fiquei pensando comigo. Será que o diabo usa também pessoas nesse sentido? Porque é a mesma frase, é a mesma palavra do Jardim do Éden. É a mesma palavra proferida para Jesus pelo diabo. E é a mesma palavra proferida, olha, no início da criação, no ministério de Jesus, no início do ministério de Jesus e na cruz, no final do ministério de Jesus. Eu não sei, não posso te garantir com certeza, mas eu fiquei pensando muito a respeito disso. Porque aquele ladrão diz assim, se verdadeiramente tu és o Filho de Deus, desce daí. Tentou, mesmo naquele momento, o diabo tentou criar confusão. Então, uma das coisas que eu aprendo, irmãos, é que tentação, ela vem com esse princípio de criar confusão na minha cabeça. Mas tentação, também, ela nos aproxima de Deus. Tentação, ela nos faz conhecer a Deus. Ela estimula, porque se você vencer a sua tentação, você vai se aproximar cada vez mais de Deus. Eu tenho ajudado numa igreja em Santo André, e lá a igreja é bem dentro de uma favela mesmo, um reduto assim de muita droga, de muito álcool, de muito tudo que você vê que não presta, o muito está lá. E a gente convive bastante com isso lá. Na escola dominical e em todos os momentos lá a gente convive com esse tipo de coisa e eu fico olhando a forma como o diabo tenta aquelas pessoas. A forma como o diabo tem força sobre aquelas pessoas. Porque primeiro ele tenta, mas na hora que ele te enreda, te jogou a rede, te pegou, te enredou, aí ficou muito fácil para ele controlar a situação. Uma das coisas que, como eu disse, é que ela nos aproxima de Deus. Mateus 6,13 mesmo diz, a nossa oração que nós temos que fazer é isso, não nos deixe cair em tentação. Então, se eu estou passando por esse tipo de coisa, eu preciso me aproximar de Deus. Porque quanto mais perto de Deus eu estou, mais longe eu estou dessas situações. Quanto mais perto de Deus, mais longe do pecado. Quanto mais perto de Deus, mais longe das ações do diabo na nossa vida. Eu, que me despertou muito a ler a falar a respeito disso, é porque eu tenho lido um livro, eu estou lendo agora, um livro antigo, O Poder da Mulher que Ora. Quantos aqui já leram esse livro? Irmão, leia. Você não sabe quão maravilhoso é esse livro. Fantástico. Livro antigo, deve ser lá nos anos 80, né, pastor? Ele é um ano bem, não é coisa nova, não. Mas é um livro muito atual. O Poder da Mulher que Ora. E aí, quando eu vou lá, hoje eu vim com a camisa aqui, quando eu venho da escola dominical lá, então lá eu uso uma camisa 1 por 1, estampado aqui a revista, né? E quando eu estava vindo, o pastor Paulo falou, camisa bonita, né? É o material que a gente usa lá, mas também lá, quando nós vamos estudar 1 por 1, quando fala de uma vida vitoriosa, diz que para mim ter uma vida vitoriosa, eu preciso me guardar das tentações. Eu preciso me proteger das tentações. Então, quem fez discipulado conhece isso. Por que, Dalton? Porque o próprio Jesus foi tentado. E ele é Deus. E ele era Deus. E ele foi Deus. Ele foi tentado. Mas o próprio Deus deixou também na sua palavra, em 4,7 de Tiago, escrito assim, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistiu o diabo. E sabe o que vai acontecer? Ele fugirá de vós. Qual é a receita para que a gente consiga vencer? Nós precisamos nos sujeitar a Deus. E nós precisamos resistir ao diabo. Se você fizer esses passos, com certeza, o diabo não vai ter poder sobre nós.
Eu sei que esse assunto, irmão, não é um assunto gostoso de ouvir. Muitas vezes nós vamos para a igreja, nós queremos ouvir palavras de bênção, prosperidade, um monte de coisas. Ego. Algo que me levante. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Não era o que eu queria dizer para vocês. Mas uma coisa eu sei. Tem pessoas nesse meio aqui que precisavam ouvir a respeito disso. Por isso, Deus me fez escrever a respeito disso. Tem pessoas nesse auditório que Deus está preocupado com você. A Bruna disse algo muito importante quando eles cantaram aqui. Que Deus nos ama de tal maneira que Ele prende 99 ovelhas no aprisco e sai atrás de uma. Isso demonstra o amor de Deus por nós. Nós precisamos estar atentos, irmãos. Nós vivemos num mundo onde muitas coisas têm acontecido que têm feito de tudo para depravar o Evangelho. Para quem já leu a Bíblia inteira, leu Apocalipse, viu quantas coisas ruins promete no final de Apocalipse. E quem está vivendo no nosso tempo e já leu esse livro, começa a entender um pouco do que está escrito aqui. Nós precisamos estar atentos para as coisas de Deus. Nós precisamos estar preparados para fazer a obra de Deus. Nós precisamos ser multiplicadores da obra de Deus nesse lugar. Eu gostaria de ver essa igreja lotada, cheio, até pessoas em pé. Mas eu sei que tem um propósito de Deus em tudo isso. Mas eu e você, nós precisamos começar a investir na obra de Deus. Talvez deixar um pouco o nosso ego de lado. Talvez olhar um pouco para nós. Deixar um pouco das tristezas do passado de lado. Talvez olhar para nós mesmos e fazer aquilo que o pastor disse aqui, hoje, durante o texto que ele leu, amar mais um pouco os irmãos. Porque a ação do diabo no meio da igreja é exatamente nessas áreas. É pessoas tristes uns com os outros, amargurados uns com os outros, com a liderança, com o irmão, né? E nós precisamos estar prontos para fazer a obra de Deus. E estar pronto a fazer a obra de Deus é estar bem com Deus. Para que eu esteja bem com Deus, eu preciso começar, talvez, dar uma olhada para mim. Me avaliar um pouquinho mais. Eu não sei quais são as tentações que você tem encontrado na sua vida. Não sei. Eu sei as tentações que o diabo tem tentado lançar na minha vida. Isso eu sei. Fecha teus olhos. Vamos orar ao Senhor. Como eu disse, eu não sei quais são as tentações que você tem enfrentado. Graças a Deus, né, que eu não sei. Porque isso não me faz olhar para você diferente, com nenhum tipo de sensação. Mas eu quero dizer para você. A Bíblia é bem clara quando ela diz: sujeitai-vos a Deus. Se aproxime de Deus. Busque a Deus. Fugir do diabo. Fugir mesmo, irmão, correr. Não pense que você é forte, não pense que você é poderoso, não pense... Não. Fuja. Resiste ele. E você vai ver que ele vai fugir de você.